paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Gênesis. E hoje nós vamos meditar no capítulo 26 e nos versículos 4 e no versículo 5. Ora, quando chegamos nesses versículos deste capítulo 26 de Gênesis, nós percebemos que a palavra do Senhor nos diz: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que a palavra do Senhor nesse texto, ela vai falar a respeito de que a promessa que Deus havia feito a Abraão, ela estava sendo estendida para a vida de Isaque e para a sua descendência. Haja vista que era uma promessa que dizia respeito a gerações futuras e não somente àquela geração atual. Então, a gente percebe que Deus fala e reafirma a Isaque que, assim como ele estava comprometido com o compromisso que outrora havia sido feito com Abraão, agora ele estava disposto a permanecer com o mesmo propósito com Isaque. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma coisa aqui nesse texto que me chama a atenção. Quando eu olho para esse capítulo, esse versículo 5, ele vai dizer assim: olha, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Como Deus é poderoso. Vejamos que quando Deus está falando aqui de Abraão obedecer a sua voz, ele estava se referindo a algo como o que acabara de acontecer aqui no versículo 2 desse capítulo, onde o Senhor também aparece a Isaque e diz assim: olha, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus também falara com Isaque. E então a palavra do Senhor está dizendo que Abraão, ele obedecia à voz do Senhor. Deus aparecia, de alguma forma Deus falava e Abraão obedecia. Então aqui Deus está trazendo em memória que isso não fora esquecido. Abraão morreu, Abraão partiu para a eternidade, mas está sendo lembrado aqui diante de Isaque, seu filho, pelo próprio Senhor, que Deus o estava abençoando porquanto Abraão fora obediente à voz do Senhor. E outra coisa que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos dizer também que além de Abraão ter sido obediente à voz do Senhor, ele foi também obediente ao mandado, aos preceitos, aos estatutos e às leis do Senhor. Mas, se nós formos observar, a lei ela é entregue a Moisés muito adiante, ou seja, Abraão ele não tinha um livro sagrado como nós temos hoje,
apresentando os preceitos e a vontade do Senhor, mas a lei do Senhor foi colocada dentro do seu interior, dentro do seu coração, de forma invisível. Ele não tinha ali um livro para ler, para recordar, para poder refletir, para poder memorizar. Não, mas Deus colocou dentro do coração de Abraão a sua lei, a sua palavra. E aí, então o Senhor vem testificar que Abraão obedecia. Aleluia. Meu querido, você que me ouve, minha querida, você que me ouve, nós precisamos aprender a colocar a palavra do Senhor, a vontade do Senhor dentro do nosso coração. Nós precisamos fazer porque é isso que vai moldar as nossas atitudes, o nosso comportamento e vai nos fazer sermos agradáveis diante de Deus. Não é nós pegarmos a palavra de forma externa e constranger-nos a obedecê-la como se fosse uma obrigação, mas ela tem que estar dentro de nós. E quando nós olhamos para esta expressão aqui do versículo 5, nós percebemos que isso era o que acontecia com Abraão. Abraão não era um homem perfeito, mas a palavra do Senhor testifica de que ele ouvia a voz do Senhor, que ele obedecia o seu mandamento, que ele guardava os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. Abraão conseguiu entesourar bênçãos para Isaque, seu filho, por causa da sua obediência. Aleluia! Nós precisamos, em o nome de Jesus Cristo, entesourar para as nossas gerações bênçãos por causa da nossa obediência ao Senhor. Quando somos obedientes ao Senhor, nós entesouramos bênçãos espirituais para os nossos filhos. Leve esta chave de bênção para a sua vida, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus.